Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Felipe Luiz deseja ter Luiz Araújo e Cebolinha à disposição no Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Flamengo vence mais uma no Campeonato Carioca. O Flamengo ressurgiu no Campeonato Carioca. Após o time alternativo ter se despedido com uma sonora goleada de 5-0 contra o Bangu, o time titular entrou em campo pela primeira vez na temporada diante do Volta Redonda e ganhou do time do interior por 2-0. Os gols foram anotados por Michael e Gonzalo Plata. Felipe Luiz gostou do que viu e espera uma melhora ainda maior antes da decisão da Supercopa do Brasil marcada para o próximo dia 2 de fevereiro contra o Botafogo. Antes, o rubro-negro irá encarar o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e espera rodar o elenco para que todos tenham condições de encarar o atual campeão da Libertadores. Felipe Luiz rodará o elenco. Muitos jogadores que não atuaram contra o Volta Redonda ganharão oportunidades nesta quinta-feira, 30. Entre eles o único reforço da temporada, Juninho, que entrou ao longo da vitória deste final de semana, e Arrascaeta, que também começou a partida entre os suplentes. Felipe Luiz rodará o elenco contra o Sampaio Corrêa. Além de Juninho e Arrascaeta, que começaram a partida contra o Volta Redonda no banco de reservas, o técnico Felipe Luiz ainda não pode contar com os atacantes Everton, Cebolinha, que ficaram no Rio de Janeiro aprimorando a parte física. Felipe Luiz tem esperança de que tanto Luiz Araújo quanto Everton Cebolinha estejam disponíveis contra o Sampaio Corrêa, que é o último jogo do Flamengo antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O comandante quer dar ritmo de jogo aos dois atletas antes da decisão. Felipe Luiz espera ter Cebolinha e Luiz Araújo contra o Sampaio Corrêa. Planejamento é que eles estejam à nossa disposição. O Cebolinha teve uma lesão muito grave, mas a recuperação dele foi muito boa. Queremos dar minutos para ele para poder estar à disposição na final. Luiz Araújo também fez uma lesão séria ano passado. Conseguiu fazer toda a pré-temporada, mas temos de ter cuidado, disse Felipe Luiz, que concluiu: vamos levar esses jogadores entre algodões para eles não sofrerem. Pouco a pouco, passo a passo, vão evoluindo e estarem definitivamente com o time. Esperamos que eles estejam disponíveis contra o Botafogo, concluiu o treinador do rubro-negro. De saída do Flamengo, o salário de Carlinhos no Vitória surpreende e será de R$60 mil. Carlinhos vai deixar o Flamengo para jogar no Vitória. O centroavante Carlinhos acabou tendo uma passagem melancólica no Flamengo. Depois de chegar como uma aposta ainda com Tite após fazer um bom campeonato carioca de 2024, seu rendimento passou longe de agradar. Com isso, sua saída para essa temporada passou a se tornar uma grande possibilidade. O próprio treinador Felipe Luiz comentou sobre a situação e deixou no ar o futuro do atacante de 27 anos. Após muitas sondagens, tudo foi definido e Carlinhos aceitou jogar no Vitória. O rubro-negro do Rio de Janeiro irá emprestar o centroavante para a equipe de Salvador até o fim desta temporada. Salário do atacante é exposto e chama atenção. É bom lembrar que mesmo com o empréstimo, existe uma opção de compra no contrato. Se o Leão da Barra quiser comprá-lo após o final de 2025, terá que pagar R$4,5 milhões ao mais querido após o período. Sendo assim, acabou sendo revelado quanto ele vai ganhar de salário enquanto defender o Vitória. De acordo com informações do portal Arena Rubro-Negra, os vencimentos do centroavante estarão no valor de R$60 mil por mês. Esse montante é bem inferior ao que ele recebia no Fla. De acordo com informações do portal RTI Sport, na época de sua contratação, seu salário no Mengão era de R$225 mil mensais. Rendimento no Fla foi muito aquém do esperado. O atleta chegou ao mais querido em abril de 2024 e chegou a estar na frente de Gabigol nas escolhas de Tite. Porém, ele não correspondeu. Segundo o site Transfermarkt, foram 20 jogos disputados com 5 gols marcados neste período. Michael começa 2025 em alta no Flamengo. Veja seus números impressionantes. Destaque na vitória sobre o Volta Redonda. Michael começou a temporada 2025 no Flamengo de maneira espetacular. No último sábado 25, o atacante marcou o primeiro gol da equipe na vitória sobre o Volta Redonda em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Este foi o primeiro confronto oficial do time principal no Campeonato Carioca, e Michael não decepcionou, mostrando que está em alta desde o retorno ao clube em 2024. Na partida, Michael jogou até os 39 minutos do segundo tempo, acumulando números expressivos.
Ele teve 60 ações com a bola, realizou 3 finalizações, 6 cruzamentos e distribuiu 4 passes decisivos. Sua precisão nos passes foi de 72%, acertando 26 de 36 tentativas. Nos dribles, outra característica marcante do robozinho da Gávea, o atacante manteve seu desempenho elevado, acertou 3 dos 4 dribles tentados, arrancando aplausos da torcida presente no estádio. Números desde o retorno ao Flamengo. Desde que voltou ao Flamengo em agosto de 2024, Michael tem mostrado evolução em diversos aspectos táticos e técnicos, consolidando-se como peça fundamental do elenco. Confira os números do atacante desde sua chegada. Item 9 jogos. Item 5 gols marcados. Item 1 assistência. Item 124 minutos para participar de gol. Item 19 finalizações, 11 no alvo. Item 3,8 finalizações para marcar gol. Item 17 passes decisivos. Item 2 grandes chances criadas. Item 65 ações na área adversária. Item com esses números, o robozinho da Gávea reafirma sua importância para o Flamengo e promete ser uma das principais armas na temporada de 2025. Item Flamengo no Carioca. Item com o resultado do último sábado 25, o Mengão chegou à segunda vitória consecutiva no Carioca. Na próxima quinta-feira, 30, a equipe comandada por Felipe Luiz enfrentará o Sampaio Corrêa, às 21h30 de Brasília, no Maracanã. Item o rubro-negro ocupa a 4ª colocação com 7 pontos em 5 jogos. O líder do estadual é o Maricá com 11 pontos, seguido de Volta Redonda e Vasco da Gama, ambos com 9 pontos em 15 disputados. Jorge Jesus é sincero sobre saída de Gabigol do Flamengo. Não sei se os torcedores o perdoariam. O ano começou oficialmente. O Flamengo tem tudo para realizar uma grande temporada. Na estreia dos principais jogadores no ano, o rubro-negro carioca venceu o Volta Redonda por 2-0 e teve um desempenho satisfatório. Felipe Luiz tem o elenco nas mãos e os jogadores respeitam bastante o treinador. A relação com José Botto também tem sido muito boa e respeitosa, com o intuito de fazer o CRF ainda mais forte. Em outra ponta, uma declaração de Jorge Jesus sobre a saída de Gabigol ganhou repercussão até dentro do Flamengo. O mister disse que Gabi fez coisas no último ano que talvez a torcida do Fla realmente não perdoaria, dando a entender que concordava com sua saída. Abre aspas. O Gabigol achou que era o momento de sair e veio de um ano complicado. Os torcedores adoram o Gabigol. Depois do Zico, é um ídolo criado, mas o último ano dele houve muita coisa que não sei se os torcedores o perdoariam, afirmou o português. Se calhar, sair não foi ruim e ele pode até um dia voltar. Acredito muito no futebol dele e acredito que vai fazer grandes coisas pelo Cruzeiro, completou o JJ em entrevista ao Cali Mota, do G. Diretoria concorda. Nos bastidores, a nova diretoria do Fla tem a convicção que foi melhor assim. O Gabigol realmente precisava sair para o clube de uma certa maneira ter paz na atual temporada. Publicidade. O jogador vem tendo atuações abaixo no Cruzeiro, só deixando ainda mais evidente que ele não vive um bom momento na carreira e seu salário na Raposa passa de 2 milhões de reais. Pogba contratado pelo Flamengo é debatido e Alex Sandro decide ajudar Botto contra o Corinthians. Flamengo começa a buscar mais reforços no mercado da bola. Ao longo dos últimos 5 anos, o torcedor do Flamengo se acostumou a ter uma série de reforços de peso. Não à toa, nomes como Vidal, Gabigol, Davi Luiz e muitos outros passaram pela Gávea. Entretanto, com a mudança de gestão no Ninho do Urubu, o novo mandatário não parecia estar disposto a gastar muito dinheiro na janela. Mas os últimos dias mudaram um pouco o panorama. Além de encaminhar a chegada de Danilo da Juventus Ita, o Mengão pode contratar um jogador que era o sonho de consumo do Corinthians, o francês Paul-Labile Pogba, campeão do mundo em 2018. Isso porque, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, os dirigentes do mais querido pediram para Alex Sandro, ex-Juve, entrar em contato com o meio-campista para entender a sua situação. Ele está livre no mercado desde a rescisão com a Vecchia Signora. Flamengo vai contratar Paul Pogba em 2025? O fato do Corinthians estar sonhando com o jogador atiçou a vontade do rubro-negro em tê-lo no seu plantel, mas a diretoria quer entender quais são as condições do atleta. Entretanto, ainda segundo o jornalista, o lateral esquerdo do Flamengo teria chegado à conclusão que Pogba não deve atuar no futebol brasileiro. A pedida salarial teria sido estratosférica. Mais detalhes e sequência do Fla em 2025.
Quer dizer, embora esteja buscando um jogador para a função de meio-campista, o francês de 31 anos dificilmente será contratado. Por fim, o Fla volta a campo na próxima quinta-feira, 30, contra o Sampaio Corrêa na volta do Maracanã. E você, torcedor? O que você acha da situação de Pogba no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.